Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em receber você aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sempre o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável e lindo que o Senhor fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre dons ministeriais. Já falamos aqui um pouquinho sobre dons espirituais e existe a diferença. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe você aí tem um dom e quer discernir, quer entender, quer exercer, nós aqui vamos ajudá-lo a discernir o dom que você tem e o que você deve buscar. Para participar comigo aqui na contribuição do debate de hoje, convido ele que é pastor da comunidade cristã Betesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERJ, Rivelino Márcio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Pablo, um prazer estar aqui mais uma vez, junto com esse timaço aqui de debatedores. E eu não posso deixar de mandar aquele abraço importantíssimo para a minha terra natal, o Acre. O Acre, olha aí. Você já foi no Acre? Ainda não fui, estou esperando o convite do pessoal do Acre aí. Inclusive, mês passado teve um pastor do Acre que esteve aqui. Tinha que ter, que isso? Quem é esse pastor, gente? Tem que lembrar desse pastor. Vou levar você e vou levar o Leonel também no Acre. Vamos lá tomar um tacacá. Olha aí, tacacá é forte. Forte. Quero apresentar ele também, que é professor, blogueiro, executivo do portal Orville. Acertei? Orville, teólogo, Orville, meu inglês tem que atualizar, teólogo e membro da Igreja Batista Atitude, da Central da Barra, Jansen Leiros. Bem-vindo, Antenados na Geral. Tudo bem, Pablo? Bem-vindo, é sempre bom estar aqui, é sempre bem-vindo que eu me sinto mesmo aqui, com esse time bacana de debatedores, conhecendo um jogador tanto, né, como o Rivelino. Espero que a gente toque uma bola bacana aqui hoje, né? Vai ter que jogar, meu pastor, vai ter que jogar hoje. Tem que sair gol dos dois lados, né? Porque é mútuo. Na verdade, vai ter que jogar. Tem que ser mútuo. Vai ter que fazer gol dos três lados. Tem que ser mútuo. Quero apresentar ele também, que é apóstolo da comunidade Batista Ministério Yeshua Hamashia em Itaguaí, Antônio Santana. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado. Essa turma boa que a gente está conhecendo. Já conhecemos há algum tempo e hoje é a primeira vez. Eu quero mandar um abraço como Rivelino para o Acre, mas também para Pernambuco e para o meu povo de Itaguaí, do Ministério Yeshua Hamashia. Um abraço a todos. Maravilha, vamos então aqui começar o Antenados com a abordagem de hoje, falando sobre dons ministeriais. A Bíblia nos fala sobre os dons ministeriais, dons que Deus deu para alguns com o fim de liderança. Hoje, alguns destes dons são usados de forma errônea e até duvidosa, como, por exemplo, o do apostolado. Há alguns programas atrás, falamos sobre os dons do Espírito. Hoje, vamos procurar entender melhor os dons ministeriais. Olha aí, tem até uma aposta aqui. Agora pegou, vai pegar fogo aqui. Vou começar aqui pelo Rivelino. Fala aqui sobre, por exemplo, o do apostolado. Como é que você entende esse dom ministerial? Deixa eu só fazer uma distinção antes, para quem está nos ouvindo, a questão que você começou antes, você falando dons espirituais. Os dons espirituais são dons dados aos seres humanos, como, por exemplo, dom de conhecimento, profecia, língua, etc. Os dons ministeriais são dons dados por Deus para a capacitação do ministério. E aí eu queria citar aqui Efésios, se você me permite, Pablo, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutrinadores, mestres. Aí está explicando. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses 5 dons do versículo 12 de Efésios 4 são para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Aí você me perguntou do dom do apostolado. Fazendo uma pesquisa ali rápida e conversando com meu amigo que é apóstolo, eu classifico o dom de apóstolo como se fosse o dom, além de missionário, Antônio, desbravador, daquele que abre, daquele que inicia. Essa foi a visão de Jesus, ter os 12 apóstolos que eles dessem início, abrindo os campos, abrindo as igrejas, se é que eu posso falar isso. O peso do apóstolo de hoje tem o mesmo peso do apóstolo do colégio? Essa sempre é a maior dúvida do povo. Mas vem cá, não tinha 12 apóstolos, aqueles não foram específicos, sempre há essa, não encerrou ali, não foi suficiente só para a fundação do ministério. E hoje, os apóstolos de hoje, é os apóstolos da igreja ou é os apóstolos instituídos por Deus? Se porque alguém... tem credenciais, né, apostólicas, até o próprio Paulo fala, aquele testemunho que viu, ocular, aquele milagre. que esteve, aquele que andou.
Eu também entendo assim. Eu vou tentar fazer uma separação para a gente poder ficar didático. Até pro Antônio também, né? Para ficar Falar didático. Se você pegar os livros de teologia antigos da minha época, de Berkoff e etc., ele vai dizer assim, o que é o apóstolo? É aquele que viu, aquele que andou e aquele que esteve com Jesus. Essa foi a dificuldade do apóstolo Paulo. Porque Paulo não andou com Jesus, mas o apóstolo Paulo falou assim, peraí, no caminho de Damasco, eu vi o Senhor. Então, ele rogou a si um dos princípios do apostolado. É a reivindicação dele. A reivindicação Coríntios dele. 12, 12, ele fala Isso sobre aí. A questão é o seguinte, vamos trazer para os nossos dias. Alguns tipos de apóstolos eu não consigo entender, Pablo. Que é um cara que abre uma igreja ontem, em um ano ele foi pastor, já se tornou apóstolo da igreja. Eu tenho dificuldade de entender isso. Vou te falar de maneira sincera, porque eu sempre sou sincero aqui, e tento sempre ser transparente e sincero, eu tenho dificuldade de entender o título apostólico, o título por título, ser por ser. Eu discordo. Eu só entendo o apostolado, o bispo, quando ele tem uma função. A Igreja Metodista do Brasil, ela usa o bispo, e eu acho que é fantástica a explicação deles, por distritos. Então, naquele distrito, daquelas igrejas, existe um bispo que ele administra aquilo lá. Entendo, show de bola. O apostolado, no sentido de fundar ministério, de abrir igrejas, é como se fosse nosso missionário. Show de bola, eu entendo e concordo. Porque está na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo está dizendo isso, em Efésios. Porque dá a entender também que o 5 dom ministerial virou cargo. Também há essa diferença. Na verdade, a dificuldade, eu acho que o Rivelino está falando nessa questão, é que a dificuldade maior que a gente tem é identificar que o apostolado, até a questão do cargo do bispo, entra mais no contexto de uma hierarquia estrutural e administrativa. Pronto. E aí, quando isso se dá desta forma, essa é a dificuldade que a gente tem de entender e de encarar essa realidade. Quando a gente tem um apostolado, a gente tem um fundador de uma missão, um fundador, um representante daquela visão que foi colocada ali, né? Então, ou aquele nome, representante, ou como aquele um nome embaixador. símbolo. Vamos pegar o Guilhermino Cunha da Presbiteriana. Sei que eu posso falar isso. É o cara, o Manuel Ferreira da Assembleia. Eu acho que esses caras faz nos lembrar disso. É aquele cara que a gente fala o nome dele, a gente faz lembrar. Aquela doutrina. Seria mais ou menos isso. Mas na hierarquia aqui, se a gente for ver o apostolado, ele não é um nome para ser o principal. Não é uma hierarquia. Não é uma existe hierarquia. É um enviado, é um missionário. Essa é a dificuldade plantador. do ouvinte. Não existe uma hierarquia. Essa dificuldade, meu pastor, do cara que está lá e fala assim, o vizinho que abriu uma igreja, ontem ele era pastor, ele foi pastor bispo de apóstolo, é como se fosse uma hierarquia. Não é uma hierarquia. Não é cargo. Não é cargo, é uma função. É função. Dom, presente de É uma Deus. função. E se coloca desta forma, né? Como se houvesse um estrado em que você vai subindo de grau e vai se credenciando a um outro tipo de função, que na verdade não é assim. Como se fosse o diácono, o presbítero e o pastor. Não é, você não vai, cada um tem a sua função. Evangelista. É verdade. Pastor, O apostolado, ele não fica sozinho. Ele vem junto. O profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Foi dado, como disse o pastor Rivelino no início. Ele leu. E é isso aí. Só que a gente tem que entender que os 12 de Jesus eram os 12 do Cordeiro. E esses 12 não tem 13, 14, 15, não vai. Agora, os demais apóstolos, no caso Paulo, começa a escola de apostolado do Paulo, você vê que vem surgindo. Porque a história da igreja tem uma história. Em 1500, quando Lutero começa a desbravar e brigar para que a igreja pare de cobrar, ele começa a dizer, olha, precisamos evangelizar. Então, o evangelista vem aqui, ó, ele está debaixo da garganta. Não é como uma patente. Eu sou pastor há 25 anos. Eu congrego numa Convenção Batista Nacional, que você deve conhecer, muitos conhecem, a CBN. É joia, é fantástico. E a gente precisa entender que você é consagrado apóstolo, não é para pisar, mas é para servir. E se você não serve para servir, não serve para nada. Como pastor, como seja lá o que for. Você tem que servir as pessoas. A igreja tem que ser servida.
ela não é levantada para servir ao apóstolo, ao pastor, ao mestre, seja lá quem for. Ela é levantada para servir a comunidade. E se ela não é uma comunidade, ela não pode ter o que ela tem. Então, o apostolado, quando eu recebi o apostolado, eu recebi com essa função, um encargo. Dentro da função que eu já tinha de pastor há 25 anos, fundador de 3 igrejas, né? E a gente está trabalhando. E hoje estamos construindo o Ministério Yeshua Hamashim em Itaguaí, com lutas, né? Cooperação de muitos, o pastor Rivelino é um deles, financeiramente. Porque desde o momento que você oferta na vida de alguém, você está investindo na vida da pessoa. Então, Pablo, eu não me escandalizo quando as pessoas falam assim, a apóstolo é aquele que viu Jesus. Então eu posso dizer que eu já vi. Uma madrugada eu acordei e meu quarto estava todo iluminado e ele falou, chamou pelo meu nome, Antônio, e eu tentei olhar para cima e vi a beleza de Cristo. Só que você vai dizer isso lá fora, o cara vai dizer assim, como é que é o rosto dele? O rosto dele parecia com o meu. A voz dele parecia com a minha. E, no entanto, eu nunca fui soberbo, mas eu vi o Senhor. Tem a visão e a aparição Sabe? também, né? Quando Paulo faz a reivindicação... E não é por isso que eu sou apóstolo, não é porque eu vi o Senhor. Eu sou apóstolo porque eu entendi a chamada e aí fui consagrado. Então, a gente tem respaldo. Né? Eu não estou aqui, que nem ele sabe. A gente tem amigos, eu tenho amigos que são apóstolos e são os verdadeiros carniceiros. Porque o que ele puder comer seu, arrancar seu, teu sangue, a tua alma, a tua vida, ele arranca. E não fomos chamados para isso. Eu queria só fazer um adendo, exatamente pegando um gancho do que o pastor está falando, porque quando Paulo reivindica para si o apostolado, ele fala exatamente da revelação. Exato. Ele inicia uma visão diferente de apostolado. O apostolado do colégio apostólico é diferente, é que eles andaram com Jesus, viram, tocaram o Cordeiro, mas ele era também apóstolo, ele também se sentia com uma missão a realizar, como embaixador do reino, mas principalmente porque havia recebido uma revelação de Cristo na estrada de Damasco. Então, e ali foi uma aparição, né? Porque é interessante isso, eu estava até estudando sobre isso, que ele não viu sozinho. Teve outros que o viram ao redor. Ouviram. Que viram a luz. Que deu a entender que aquela revelação não foi subjetiva. Sim. Por isso que não consideram como visão, mas como uma aparição, porque aí que... A testemunha. A testemunha foi a credencial Então, Paulo, se credencia e reivindica isso para si como um apóstolo. Eu acho que nesse contexto, e como em Efésios existe a colocação desse dom ministerial, nós podemos aceitá-lo. Só não podemos aceitar que haja uma estratificação, né, como se fosse uma estrutura administrativa em que um manda no outro, uma escadinha, aonde você vai chegar, porque aí o próximo cargo depois do apostolado vai ser semideus. Já tem rei, já consagraram a rei. Aí, quer dizer, não vai ter jeito, vai chegar numa situação, daqui a pouco vai ter que fazer o doutor da estratosfera, coisa do gênero. Para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que ter essa visão diferente. Que os dons, eles na verdade são reconhecidos. Eu não pego o cara, vou te consagrar pastor, porque eu estou precisando de um pastor na minha igreja. Não é assim. Aí vai criar confusão, né, Paulo? Vai dar confusão. Pelo fruto você conhece a árvore. Olha, pelo testemunho, pela caminhada, pelo que você tem feito, você está revelando, através da sua vocação, da sua chamada, do seu dom, que você é um pastor. Então, eu não vou te consagrar, eu vou reconhecer, vamos reconhecer publicamente, através do fruto, esse homem aqui tem o dom de pastor e vai servir a comunidade como tal. Então, é importante, porque às vezes a igreja está, para poder segurar a pessoa, começa a dar um monte de cargo. E o povo não precisa de cargo, precisa de carga. É a carga que vai fazer a diferença. Pablo, eu não sei as outras denominações, mas a nossa só é consagrado pastor quem passa pela bancada. Tem todo o critério. Tem um grupo de pastores que examina o candidato, depois dele aprovado, aí é marcado a consagração dele. É assim que a Convenção Batista Nacional faz. É assim que eu fui consagrado pastor. É assim que eu estou consagrando um pastor agora, dia 25 de novembro. O Charles está sendo consagrado, passou pela bancada, foi examinado, agora a gente tem uma equipe que vai consagrá-lo.
Alguém vai ministrar a mensagem, o outro vai fazer a oração consagratória, o outro vai lhe entregar uma Bíblia. Então, a gente está fazendo esse culto de consagração porque ele já foi aprovado. Não é só chegar e dizer assim, você vai ser pastor, você vai ser fulano, você vai ser evangelista. Vou consagrar alguns evangelistas em 2018, mas eles estão sendo examinados, está sendo olhado. Depois de aprovado, aí será consagrado. Maravilha, esse primeiro bloco aí foi para conta. Vamos para um break. Você que está assistindo, gostando, crescendo, aprendendo, não saia daí que Antenados vai voltar já já. Eu tenho tanto para fazer. Estamos de volta com muita alegria, Antenados na Geral, sempre recebendo você como patrimônio da Boas Novas. Um beijo grande para você que não perde um Antenados, que chegou agora, quem sabe está aí conhecendo nosso bate-papo. Fique com a gente, viu? Você é muito importante. Você é e sempre será importante e o patrimônio da Boas Novas. Então participa comigo. O telefone vai passar aqui, debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. Eu quero atender a demanda espiritual do teu coração. Visita uma página que temos no Facebook, canal no YouTube, Instagram. Estamos aí, divulgando a palavra de Deus até a volta de Cristo. Conto com a sua participação. Vamos lá, pastores, mais uma perguntinha. Já falamos aqui que um dos dons, segundo Efésios, que Rivelina até leu ali, é o apostolado. Esclarecemos um pouquinho aqui. Eu sei que dá um programa inteiro só para falar sobre isso, mas vamos aqui falar dos outros dons que existem dentro desse texto aí. Vamos tentar falar um pouquinho sobre ele. Por exemplo, o Rivelino falou de evangelista, né? Dons de evangelista, é isso? Sim. Que e ele mesmo deu uns para apóstolos, já falamos, profeta. E outros para profetas. Pronto, vamos parar no profeta. Vamos falar o que é profeta. Profeta é aquela pessoa que chega, eis que te digo, aí revela o futuro. Jansen, essa semana aí vai vir um carro novo para você, essa porta vai se abrir, e tal. O que é profeta? Ou é profeta? Vamos lá, vamos falar. Porque profeta é aquele que discerne o presente como profecia já realizada, é aquele que traz uma revelação do futuro, né? E tem essas profecias que é uma coisa individual, subjetiva, pessoal. Mas os profetas, geralmente, as profecias que eram liberadas e eram realizadas tinham a ver mais com o plano de salvação do reino de Deus para a comunidade do que individualmente. Até aconteceu com Paulo ali, né? Ágapo profetizou ali a fome, queria apanhar em Jerusalém. Mas fala aí, o que vocês entendem de profeta quando Paulo usa ali em Efésios 4? Foi bom você ter puxado a questão da previsão, porque a profecia não está amarrada necessariamente à questão da previsão. Né? O termo hebraico que dá sentido a profeta no nosso português é nabi, que significa aquele que participa de um conselho, aquele que está junto de Deus, ele está próximo. Deus fala, ele ouve. Tudo aquilo que Deus pensa, ou fala alto, ou pensa alto, ele está ali para absorver e falar e declarar. Tanto que a responsabilidade de falar do profeta é sempre a partir de uma ordem divina e não de si mesmo. Ele não pode falar, o profeta original, Nabi, ele não falava daquilo que ele não tinha ouvido de Deus. Tanto que em Ezequiel ele diz, quando eu falar, você fala, quando eu não falar, você não fala. Não vai se meter a dizer aquilo que você quer. Não se meta a botar a palavra na minha boca que eu não falei. Tradução do Jansen, a linguagem de hoje. Então, esse contexto é um contexto que é hoje totalmente vilipendiado. O pessoal passa por cima, igual o trator disso, e sai aí dando profecias, percepções de futuro, que, na verdade, no texto necessariamente não tem. Quando Deus manda alguém falar, diz, olha, penso assim e, por conta disso, estabelecerei tal juízo. Quando ele fala de futuro, fala no futuro daquilo que eu farei por aquilo que está hoje. Mas não com uma questão de obediência ou coisa parecida, a menos que ele fale do renovo que ele dará a Israel, que está lá exilado. Então, ele fala daquilo tudo que vai trazer de volta, faz lembrança do que eu já fiz por vocês, traz a memória. Eu farei assim. Já fiz no passado, farei de novo. Então, esse sentido profético, que inclusive nós hoje não temos. Esse sentido profético, inclusive, que carecemos, nós não temos hoje na nossa igreja. Quer ver um dom profético, que seria importante nós termos?
abrirmos as bocas do púlpito e dizermos aquilo que está errado na condução do país, por exemplo. Nós não temos feito isso. Muito pelo contrário. Vimos, durante muito tempo, nos aliançando a tudo aquilo que está de errado na condução do país. Não temos tido esse sentimento profético, esse sentido profético. Está aí no que há deu. uma confusão também da profecia com determinismo. As pessoas querem determinar o futuro. Eu determino que vai acontecer, mas isso não é profecia, né? Profetiza! Aí vem a palavra, aí vem aquelas pessoas frases dizem, bobas, né? profetiza. A palavra tem poder, e eu não sei de onde isso é, né? Essas questões de autoajuda. A profecia do Velho Testamento tem um sentido. Os profetas do Velho Testamento, eles tinham uma obrigação com Deus. Quando Jesus inicia o seu ministério, esses profetas acabou. Mas quando o Espírito Santo é derramado na terra, aí começa a usar o dom da profecia a homem cheio do Espírito Santo. Isso eu entendo, que você não é obrigado a profetizar, porque você conhece, eu conheço a tua vida, aí uso aquilo que eu te conheço, e chego diante de dois homens como esse e digo, eis que tu estás a fazer. Eu sei de um caso em que, numa mesma igreja, alguém levantou 3 profetas, um em nome de Deus, eis que eu sou o Deus Todo-Poderoso e falo. Aí o outro mandou o outro calar, disse, eis que eu sou o filho e falo. O meu pai não está revelando isso agora. Aí levantou o último, eis que eu sou o Espírito Santo e falo com a igreja. Quem tem ouvido, ouça. Então dá para vocês decidirem. E foi uma mentirada danada, porque aquela igreja fechou. Teve um outro lá que disse que estava uma senhorinha escurinha ali na frente. Te digo assim, nega beiçuda. Fala assim porque tem intimidade contigo. O cara, pô. Onde que tá um negócio desse, cara, na Bíblia? Não Deus existe, não faria cara. uma coisa dessa, Paulo. Não A faria gente uma sabe, coisa Deus não é dessa. Deus de tolo. Aí tem um profeta que me falaram, foi na tua igreja, aquele lá? Não. Diz que ele, antes de ir para a igreja, ele vai no Facebook das pessoas, vê o E nome. caça. Bacana. Olha aí, o teu pai, fulano de tal, tua irmã, fulano de Profeta tal, Face. você mora ali, já foi na praia tal. Aí o cara faz uma memorização dos membros da igreja, que tem esse tipo, esse falso, não chega nem a ser falso profeta, é um ignorante, Um 71, você é um falou? 71. É o enviado do lambão. capeta mesmo. E agora assim, O dom é 5. E a gente precisa entender que esse alinhamento é para a igreja. Deixar de ser enganada. E assim, a gente fala de profecia, eu tô no Antigo Testamento, já lembrei de alguns profetas do Antigo Testamento. A gente pensa em profecia só no falar. Mas Deus mandou alguns profetas fazer coisas assim que para nós é absurdo. Por exemplo, Oséias mandou ele casar com uma mulher de dúvida reputação para mostrar para o povo que Deus os amava, mesmo sendo um povo de dúvida reputação. Exato. Olha só que coisa. Imagina, casar com uma prostituta. Isaías O pastor andou nu. casar com uma prostituta. Isaías andou nu. Isaías, Deus mandou ele andar nu, com o bumbum de fora lá, e está fazendo o que dizer? Estou profetizando, pelado na rua. O que é isso? Ezequiel, que comeu bosta. Deus mandou ele comer bosta. Olha só, não é meio estranho, não, Revelino? Bota estranho É nisso. só voltar ao que nós falamos no começo, porque 1 Coríntios está falando sobre os dons espirituais. Sim. Aí profecia encaixaria com isso que o ouvinte está nos ouvindo agora e vendo-nos, que seria a profecia, a revelação. Isso. 1 Coríntios. Nós estamos em Efésios, está falando sobre os dons ministeriais. E aí é fantástico que Paulo diz assim, querendo o ensinamento dos santos para, não é pelo, para a obra do ministério. Então, o apostolado e o mestre aqui, o evangelista, aqui o profeta, é para o ministério. Não é um dom de conhecimento, é um dom de trabalho, de serviço. Então, Por isso que eu não posso colocar, e aí eu queria entrar num momento, assim, do nosso debate aqui, que é os títulos. Dizem, a boca miúda, que tinham um pastor estava ministrando a palavra para outros 10 pastores auxiliares e a moça da cozinha falou assim, pastor, aí os 10 pastores olharam para ela e o pastor falou assim, eu não posso ser confundido com os demais. De hoje em diante serei bispo. Aí continuou, depois de alguns anos ele consagrou alguns bispos, ela falou assim, bispo, eu vou sair. Aí todo mundo olhou, todo mundo era bispo. Ele falou assim, agora eu tenho que ser já apóstolo. Então, nesse contexto do título, do egocentrismo pastoral, Vaidade. ministerial, da vaidade exacerbada. Então, os títulos, agora você pode estar vendo assim, ele é apóstolo, ele é bispo, e não exercer a função
de apóstolo e de bispo. Aí você vai para a Bíblia, e aí a Bíblia, nós estamos aqui tentando elucidar isso tudo. Na minha maneira, o profeta aqui é aquele que traz a palavra. Traz a palavra. Aqui em Efésios é aquele que traz a palavra. Doa a quem doer. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos pessoas de outros... Hoje aqui teve um avanço da Polícia Federal, atingindo alguns grandes homens, abro aspas. Então, a igreja tem se calado. Muito. A igreja tem se escondido. A igreja não tem dado essa voz profética. Não é a voz da revelação, é a voz de dizer, Deus está movendo as coisas. E nem consegue, né, Rivelino? Porque na maioria dos casos que a gente tem visto aí, tem sido pego. Grandes doações. Pastores. Grandes No meio doações. disso. Então, profeticamente, você fica comprometido. A igreja não pode se comprometer com o curso desse mundo. Não estou falando que a igreja não possa ter um vereador dentro dela. Não, claro que não não. estou dizendo que a igreja não possa ter um presidente do Brasil, membro dela. Nada disso. Quando a igreja, na minha igreja tem 2 vereadores. Um frequenta a igreja, um é membro, é baterista da minha igreja, são vereadores. Eu sempre digo para ele o seguinte, vocês são vereadores lá fora, aqui dentro vocês são membros. E eu não posso conciliar a palavra do púlpito com a palavra da questão administrativa, da questão... Perfeito, Rivelino. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. A igreja ela tem que estar limpa, ela tem que estar... Não é... livre para profetizar Agora, sem peias, né? vamos tocar nesse assunto de igreja, porque após reforma, a igreja já não tem mais essa voz. Porque as denominações se dividiram, se dividiram em denominações, várias linhas e pensamentos diferentes. Aí pode ser que tenha alguma igreja no governo que não me representa se Nós não ela temos mais unanimidade. foi em você diz, nome né? de Deus. Ela, às vezes, ela está lá em nome de Deus. Departamento cristão, mas aí se não me representa porque não vai de acordo com o pensamento Exato. que eu tenho em relação à palavra, não é igreja, não é a minha igreja. É difícil hoje em dia, né? Eu estou vindo de outro debate, que era o seguinte, a pergunta era união e unidade. União é o ajuntamento de várias pessoas com a finalidade. A unidade é o produto disso. Algumas igrejas têm até a união, a gente tem até a união com algumas denominações e tudo mais, mas não há unidade. Pablo, meus pastores, amigos, colegas aqui de ministério, se a Igreja Evangélica Brasileira, estou falando Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Atitude, a Igreja Betesda, a Igreja Batista Nacional, Tem a uma sua voz igreja, só. Se fosse uma voz e da essa igreja. voz só não é a voz de um segmento religioso, é a voz do Cristo, do Evangelho verdadeiro. Que é a voz da igreja. Essa é a Se voz. agora era a hora da igreja ter essa voz, agora é a hora da população olhar e falar assim, existe uma igreja. Não estou falando isso para martirizar o evangelho, nada disso. Nós não precisamos disso. Nós temos o nosso bem maior, que é Jesus. Mas para fazermos diferença, né? Quando fala a voz de na igreja, é a sociedade, voz né? da igreja grande, da pequena, da que está lá, que está começando. A Que voz da vai igreja ecoar, é uma só. Que vai ecoar numa garganta só. Rivelino está falando Num de grito só. Rivelino Esse está é o falando sonho, de um grupo. Dourado. Esse é o sonho. Corpo de Cristo, Isso. cabeça de Cristo. Perfeito, perfeito, Antônio. Isso mesmo. Para ter voz, tem que ter cabeça. Isso- Para ter cabeça, tem que ter corpo. E a igreja não é vendável. O problema é esse. E respondendo aquela pergunta, a Convenção Batista Nacional tem apóstolo? Não. Mas não deixar de me reconhecer, eu estou lá quietinho, até um tempo atrás a gente não tinha pastora, agora tem. Quem sabe mais tarde eles não vão consagrar outros apóstolos. Deixa eu concluir o que eu estava falando aqui, Pablo. Obrigado. A igreja hoje, me perdoe que eu vou falar, talvez falar grande besteira aqui. A instituição. Fala da instituição. Não há voz profética. Não há uma voz. Não é a voz profética da revelação. Não é a voz profética, palavra de Deus. A profecia aqui eu entendo que é a voz do eterno ao coração do profeta e o profeta ao povo. Nós estamos numa carência disso. Infelizmente. Então temos Perfeito. precisamos de profetas. Né? Precisamos. de Precisamos. profetas. Olha aí, de repente você aí está pedindo a Deus, Deus, no qual dom o Senhor tem para mim, Vai me usar. fui vocacionado, que seja um profeta, né? Profetiza contra o pecado. Profetiza as promessas de Deus. Pablo, né? Jeremias. Que Jesus vai voltar. Jeremias, vai às ruas. Jeremias. Profeta Vai às chorão. praças. Vai pelas vielas, pelos becos. Olha que Deus fala com o profeta. Vai em todos os lugares, para os cubículos, anuncie. Não há sacerdote digno. Olha o que o texto diz. Procura, grita em qualquer lugar, na praça, em qualquer lugar. Não há, os profetas abandonaram o teu caminho. Então, eu acho que hoje, você falou da reforma, eu vejo no Face, eu não estou de chorar. Nós precisamos de uma reforma tanto quanto se precisou
lá com nossos queridos Lutero. Só que naquela época nós ainda tínhamos uma vantagem, tipo, que a gente possa dizer isso, porque a Igreja Católica quase que monoliticamente concentrava a nossa interlocução. Sim. Hoje nós não temos como fazer essa interlocução. Nós temos uma pluralidade absurda de denominações e pensamentos que não consegue nos dar esta fala única, né, que você disse, que vai acontecer que pudesse estabelecer uma unidade. Vai se levantar contra uma instituição. Eu gosto pode ser que ele denuncie o pecado ali, mas não, ele se levantando contra uma instituição vai acabar respingando em outras, como já vem acontecendo. Maravilha, vamos para um break mais uma vez, aqui falando sobre os dons ministeriais. Não saia daí, Antenados vai e volta já. Estamos de volta aqui, terceiro bloco Antenados na Geral, falando um pouquinho sobre dons ministeriais. Um beijo grande para você que está aí ligando a sua TV, participando. Saiba que eu oro pela sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua saúde, seus filhos, seu marido, esposa, que em nome de Jesus Cristo as promessas dele se cumpram na sua vida. Vamos lá, falamos sobre apóstolo, profeta, qual o próximo aí? Evangelista. Rivelino? Pega a lista. Evangelista, pronto. Apóstolo, profetas e evangelistas. E aí, o que é isso? Como é que funciona? O que ele faz? Antes eu queria parabenizar a produção do debate aqui, do Antenados, pelo tema. Pelo tema, muito apropriado, né? Muito apropriado, ainda mais nos nossos dias. E pertinente. Porque a emissora, ela atinge os níveis... Fala muito, não, que eu já estou vendo aqui que a produção já está enchendo o coração deles aí, a vaidade do programa. É o Lucas. Mas dá honra a quem merece honra. Quem honra. Sabe por quê, Pablo? Já viu que vai vir mais vezes aqui, né? Ele está ouvindo isso, vai convidar mais um. Isso acontece, Pablo. Há muita gente em casa, a moça lavando a louça, lavando a roupa, o jovem, o cara no carro, ouvindo a televisão, e ele tem sede de aprender. E vou te falar, alguns pastores não ensinam porque é melhor para ele, é mais conivente para ele não ensinar. É melhor manter o povo na ignorância. A conveniência da ignorância é então, o poder que tem as emissoras de rádio, dos debates, como nós estávamos citando aqui no intervalo, e como tem aqui o alcance que tem as boas novas aqui, você, Pablo, da maneira carinhosa que você é, da direção lá de cima. Então, assim, é gostoso esse sistema assim, para ensinar. Claro, esse é o propósito. Ensinar o que é profecia, o que são dons ministeriais, o que são dons espirituais, é bacana. Nós estamos também da diversidade de opiniões, né? Isso que porque somos várias denominações aqui. Várias denominações, opiniões diferentes, mas sempre o amor prevalecendo. Na Bíblia, a Bíblia aqui, ela tem... Isso que eu acho legal aqui no debate. A Bíblia aqui, ela tem sido... O centro. Isso aí. Evangelista. O que é isso, Rivelino? Evangelista aqui, eu vou pegar no pé da palavra mesmo, é aquele que tem paixão pelas almas. É aquele que tem amor, porque é o seguinte... Lança-rede. Eu vou tentar fazer aqui uma separação. Eu acho que o apostolado é aquele que abre o trabalho, que funda trabalhos, para facilitar o entendimento didático. Uma visão mais prática. O profeta é aquele que prega, mas o evangelista é aquele cara que vai buscar o cara no meio-fio, aquele cara que vai buscar gente que ninguém traz. Eu não tenho esse dom, meu pastor, de buscar aquele que a igreja não consegue alcançar pelo seu microfone. Mas tem gente que já não tem o dom de pegar no microfone, mas tem um dom de ir no bar buscar, tem um dom de ir no prostíbulo buscar, tem um dom de ir nas praças buscar. Então, além de buscar, ele sabe comunicar essa boa nova. Meu pastor, eu não sei quantos anos você tem de evangelho, mas eu lembro, o Léo está lá em cima, ele vai lembrar, os grandes encontros como com Fanini, as grandes cruzadas com Caio Fábio, a gente perdeu isso. Billy Graham lá atrás. Jimmy Swaggart. Fui muito Maracanã. Acabou, porque eram os grandes evangelistas. Aqueles encontros que o Fanini fazia, aquela coisa era coisa linda. Por que não tem mais isso? Era alcançar o inalcançável. Entendeu? Eu acho que no Brasil nós temos muitos pregadores bons. Né? São pregadores bons, mas aquele evangelista, tenta lembrar aqui de nome aqui do cara que faz grandes cruzadas evangelísticas. A gente não vem nome na cabeça da gente. Então, esse evangelista aqui é aquele que vai buscar o inalcançável. Essa é a minha visão aqui no texto. É porque ele tem uma facilidade de comunicar as boas novas, o evangelho, de modo que quem está ouvindo não tem dúvida do que está falando. Né? O linguajar é adequado. Lança a rede, ele vai falar, ele vai evangelizar aquele grupo de pessoas que nós não conseguimos nos comunicar com eles.
o evangelista tem essa facilidade, né? Ele tem a flexibilidade de se fazer louco para os loucos. Para ganhar os loucos. Para ganhar os loucos. Ele consegue fazer isso. O profeta não consegue fazer isso necessariamente, o pastor não consegue fazer isso necessariamente. É mais o evangelista faz. Denuncia o pecado, Isso. profetiza o futuro. Tem uma mensagem um pouco diferente, né? É um pouco dura. É um pouco dura, profeta. Um pouco dura. Antônio? Querido, o evangelista a gente vê bem assim, aquele homem que ama sem ser amado, ele busca sem ser buscado, e ele é capaz de tirar sua roupa para vestir outro. O apóstolo, ele leva o fundamento, o profeta, ele está profetizando o coração de Deus, se não for assim, não é profeta. O evangelista é aquele que está dando tudo de si. E a recíproca nem sempre é verdadeira. Eu estou, há algum tempo já, evangelizando um casal. É um casal mas são de diferentes lugares. O cara tem um cabelo desse tamanho e foi para uma igreja e alguém disse que ele não podia ficar lá porque ele era breque. Eu falei, eu fui cocota. Aí quando eu mostrei a foto a ele olhou assim e falou assim... Eu falei, deixa eu ser teu pastor. Aí ele, mas você não é apóstolo? Eu falei, sim, mas agora eu quero ser teu pastor, porque você é ovelha. Quando eu estou na minha igreja, eu sou apóstolo. Quando eu estou evangelizando, eu sou pastor. Eu estou buscando ovelha, eu sou evangelista. Então, no Ministério Torre Forte, em São Paulo, o apóstolo Cleiton, ele tem ensinado algo tremendo. Não é que na minha convenção não me ensina. Só que a maneira que aquele camarada ministra, ele está em 28 nações, ele está fazendo escolas na África, a nível de São Paulo. Em São Paulo, um aluno paga R$400 da mensalidade. O pessoal da África vai ter essa aula de graça. E os missionários estão indo. A gente contribui, financeiramente a gente está contribuindo com alguma coisa. Foi feita uma convenção agora, foram uma semana. As pessoas não pagam inscrição, não pagam café, não pagam almoço, não pagam janta, não pagam lanche. Ele trouxe 42 missionários do Brasil, custo zero para eles. A igreja pagou. E muitos estão sendo enviados agora para a África. Então, a gente aí ele fala assim, nesse momento eu sou um evangelista, porque eu quero evangelizar o Brasil e as nações. Aí alguém poderia dizer assim, mas a Convenção Batista não faz missões? Faz, e muito bem. Ela tem um órgão chamado, fugiu da memória agora, a agência missionária da Convenção Batista Brasileira talvez a primeira ou a segunda, pela qual eu tenho uma admiração tremenda. E eles estão em várias nações. Então a ideia do evangelista é essa aí. É essa. É a Junta de Missões Mundiais. É o resgate, é buscar mesmo. Rede, e trazer para o pastor cuidar, para o pastor... E a outra jovem, Pablo, apacentar. É uma hippie. Sentei com ela, meu filho sentou para fazer o cabelo com ela. E ela começou a chorar. Eu falei assim, deixa eu ser o teu pastor. Mas eu sou hippie. Eu falei, sabia que Jesus também era hippie? Aí ela, como assim? Eu falei, vamos para a Bíblia. Não é que ele fosse hippie. No sentido... Jesus também gostava do cigarrinho? Não. Aí, o hippie é porque ele não tinha onde morar. Ele se abrigava na casa de Maria, na casa de Lázaro. Fez de hippie para os hippies para ganhar os hippies. E sem usar o que os hippies usam. E essa moça agora ela tá bebendo. Eu falei assim, já leu João? Ela já. Agora eu tô lendo Jó. Agora vamos botar Daqui a uma pouco pimenta chega em nessa Apocalipse. história. Tem um trabalho A da parte igreja, completa da tem um benção. trabalho da minha igreja, que é uma vez por mês que a gente sai de madrugada para distribuir. Ah, legal. Eu faço questão de ir. É joia. Eu sento no chão, Pablo, com as pessoas, aí o cara fala assim, quem é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu, estou aqui, eu sento lá no chão. Por que eu vou? Eu não vou para levar uma palavra forte para eles. Eu vou para aprender um pouco. Também, O
que motivou aquele cara a estar ali? E a gente Qual é aprende a palavra que eu tenho para tirar aquele cara dali? Então, essas coisas também é como se fosse um mecanismo. Você dá e Tem recebe. uma troca muito Lógico, grande é. ali. Mas é muito difícil A gente você aprende se muito. prender dentro do gabinete como sendo o apóstolo, como sendo o profeta, e você esquecer um pouco de evangelismo. Acho que a gente tem que ter um pouco de evangelismo em cada um de eu nós. separo- Pois é, Paulo- isso que eu ia querer perguntar agora. O que Paulo diz faz o trabalho de um evangelista? O evangelista aí é um dom ministerial para poucos ou para todos? Eu acho que é para todos. Era aí. é para ser para todos. Eu entendo que é para todos. Quem é de nós aqui que não sabe chegar para a pessoa e falar assim, ó, Jesus chama? Porque a gente sabe falar difícil, não sabe falar no microfone, não sabe falar... Entendeu como é o negócio? Tirou o microfone de você, perdeu o cara? Como se a igreja Se perdeu. resumisse dentro Mas a gente conhece das um cara quatro paredes, a gente né? conhece um cara de pastor assim. É Agora, verdade. ele Isso é falou bom. do relacionamento com o incrédulo. Eu procuro, semanalmente, ter uma relação com o incrédulo, separar na minha agenda um espaço para me relacionar com o E incrédulo. quanto você Pra ter aprende? experiência fresca. Eu, além de aprender, eu desenvolvo essas experiências Muito frescas. mais do que com muito crente. É. Muito mais do que com muito crente na E igreja. além do evangelista, tem qual? Apóstolo, Pastor. profeta, Pastor, evangelista, pastor e mestre. pastor. e mestre. E mestre. Fala um pouquinho do pastor. O pastor seria aquele que cuida do rebanho. Aliás, só falando voltando um pouquinho É o atrás, cuidador de o rebanho. evangelista é aquele que traz as boas novas. A palavra boas novas aqui no Isso, original. boas O novas. pastor seria aquele que cuida do rebanho, ou seja, ele vai cuidar Discipula. daquele que o evangelista trouxe. O evangelista vai buscar e o pastor vai cuidar desse. Paulo planta, Paulo Isso rega aí, e Deus vai isso dando aí. crescimento. Então o pastor para receberia essa Paulo. função, né? De administrar a igreja Vai e tirando cuidar da os igreja. carrapichos, vai Isso. discipulando, vai cuidando, vai direcionando no caminho. Até porque o pastor tem Da um graça. trabalho, o pastor tem um trabalho muito importante que é o de cuidar da ovelha, para que essa ovelha gere outras ovelhas, ovelhas. porque pastor não gera Não gera ovelhas. ovelhas. Né? Pastor orienta, pastor cuida, pastor instrui, pastor conduz porque está vendo, mas pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É por isso que Esse é Deus deu o cajado e a vara, né? Pois é, então Na mão do esse pastor. é um trabalho importante e uma percepção importante que a gente precisa colocar para as nossas congregações. Quem vai gerar ovelha não é o trabalho do pastor do púlpito, vamos levar lá para a igreja para ouvir o pastor falar. Faz o trabalho de um evangelista, faz você na ponta. É onde você está, onde você vive, é ali que você vai propagar o evangelho de Jesus Cristo. Agora jogar uma crise aqui, uma bomba. Seguinte, isso que a gente está falando é dom, é presente e não é cargo. Porque se a pessoa achar que dom é cargo, quem não tiver o cargo vai ficar Não de rea- braços Não cruzados. realiza nada. Sem, pô, eu não Tá tenho morto. cargo, então eu não vou trabalhar, não vou Mas o pescar, não vou versículo profetizar, 7 não vou aqui, pastorear. mas o versículo 7 aqui é elucidador. Mas a graça foi dada a cada um. Cada um. Então, cada um tem. Cada um tem do corpo. Então todo mundo tem um dom. Segundo a medida do dom de Cristo. Então, ninguém pode dizer que não tem. Pronto, olha aí. Procura o teu dom, Então, procura o teu serviço. A pessoa pode não ter o cargo, mas se ela tiver o dom, ela tem que exercer, independente de cargo, viu? Você que está me ouvindo aí, de repente você está parado que está esperando o pastor te consagrar, evangelista, missionário. Mas, Pablo, esquece quem isso. quem O são os dom im- quem é são os fruto. im- quem Você são os conhece a árvore pelo fruto. Quem são os importantes da igreja? É o pregador, é quem ministra o louvor, é quem toca. O importante da igreja é todo mundo. É todo mundo. Ambos. E os dons não se restringem, tudo e bem. se nem todo mundo. Você não faz culto, Pablo. Você faz culto se não limpar a igreja? Do cara que mexe no som? Todo mundo tem que estar presente ali. Então é importante a gente instruir o povo o seguinte: não se restringe teus dons. Eu sei que o dom ele serve para abençoar a comunidade, né? Para o servir aperfeiçoamento do dos corpo. santos. Mas não se Tradução é restringe dentro da igreja, instituição, porque o mundo é o jardim de Deus. A sua casa você pode exercer seu dom. No trabalho, na rua, na faculdade, aonde você pisar a planta dos pés, teu dom pode ser exercido. É porque o dom aonde não você bate ponto, for. né? Dom não bate ponto, não tem horário de entrar e de sair. Ele funciona. Vamos para um break, tem mais um bloco aí, quero finalizar com chave de ouro, já estouramos aqui um minutinho. Não saia mesmo, vamos finalizar aqui o quarto e último bloco, Antenados vai voltar já já. Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Eu tenho que lutar, mas eu quero um pouco mais. Mais um bloco do Antenados ao Geral se inicia aqui, é o quarto e último, falando sobre dons ministeriais. Espero que até aqui Deus esteja aí, ó, revelando, discernindo, dilatando as percepções espirituais para você se encaixar no corpo de Cristo. Vamos lá, a gente está falando aqui sobre cargo, dom não é cargo.
Aí eu falei aqui que o povo está atrás de cargo, tem que buscar carga, né? Encargo. E o profeta não tem que ficar massageando o ego de ninguém. A igreja não precisa de massagem, é de mensagem mesmo de Deus, É né? verdade. O problema maior de nós evangélicos é querer ser melhor do que Deus, né? Ser mais religioso que Deus. Tem gente que quer ser mais Querer religioso ser que melhor Deus. do que Deus. E ninguém é melhor do que Deus. Deus é o Senhor Supremo. E quando nós aceitamos a paternidade de Deus, e nós podemos chamá-lo de Pai, Ele nos dá encargo para fazer a obra da igreja. Porque ninguém ama mais a igreja do que Jesus. Ele é o noivo dela. Ele zela por ela. Então os dons Ele dá como encargo para que você possa exercer as suas funções. E até mesmo exercer um cargo. Mas de saber que o cargo não é seu, é de Deus. É por isso que Ele te dá encargo, para que você faça. E por isso que quando Ele chama, Ele capacita. E Ele capacita a todos. Desde o leigo ao mais inteligente. Porque nem todo mundo que é sábio e diz que é sábio, tem inteligência de Deus. Por isso que Paulo disse assim, buscai as coisas que são de cima, porém nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, meu filho, para que ficar brigando? E agora vamos falar, porque tem pouco tempo, o mestre e qual o outro? O mestre, Mestre, pastor e mestre. Pastor, já o falamos. mestre. E você falou de mestre aqui no off, você falou de mundo líquido. E o mestre, nesse momento de mundo líquido, ele foi completamente abandonado na importância do seu doutrinamento. Inclusive, algumas traduções vêm pastores e doutrinadores. Né? Porque hoje, com esse mundo líquido, com a percepção de que cada um tem que o que eu penso, né? Você fala assim, olha, Deus faz assim, não, mas eu digo, mas eu penso, e esse eu do mundo líquido, desse mundo pós-moderno, tem feito com que a palavra do mestre, aquele que se debruçou num assunto para estudar, para entender, teve de Deus a revelação, tem sido colocado de lado. E a gente tem visto isso aí se traduzindo numa quantidade absurda de pluralidade de ideias, de pensamentos, gerando terríveis heresias que no dia a dia a gente confirma até na televisão. Um exemplo de um mestre que nós tivemos é o Shed, né? O seu Shed era um mestre, o cara tinha um conhecimento assim. Você ficava olhando assim para ele 2, 3 horas, ele ali, você ficava bebendo. Quem gosta da palavra, né, Pablo? Também tem isso também, quem gosta. Quem não gosta acha chato. Até porque Esse cara tá chato. algumas igrejas aboliram a escola dominical, eu entendo por várias razões, eu não estou aqui para julgar, não sou saudosista. Mas antigamente, um dos cultos mais importantes da igreja evangélica era a escola dominical. A gente sentava ali para aprender, era 2 horas ali, você para lá e para cá no texto, e você aprendia. O pastor Carlos lá de Itaguaí, eu também o considero como mestre, o cara conhece muito. O pastor lá da primeira igreja, você prega sempre lá. Então ele já está ruim da visão, um pouco de dificuldade de visão. Um mestre. Ele é. Você ficava assim, Pablo, sentado, o cara falava 1h30, você já acabou. Então, um mestre. Eu acho que desses aqui, dessa lista dos 5, eu acho que o mestre, eu tenho dificuldade até de pensar na atualidade. Será que o pastor da igreja local não deveria também ter um pouco de mestre? Então é a paixão pelo ensino, é a capacidade de discernir o texto, explicar. Eu até faria uma pergunta para o ouvinte. Com doçura, né? Pablo, eu faria uma pergunta para o ouvinte. Qual é o autoridade. culto de ensinamento da tua igreja? Porque se não há culto de ensinamento da tua igreja, é porque está faltando esse cidadão aqui chamado mestre. Olha aí, como é foda. Agora sim, como é que a pessoa sabe quem ela é no corpo? Qual é o dom dela? A gente tem 3 minutinhos. Mas Paulo Como é não fala procurar aí. Então, além buscar. dela, ela deve. Então Buscar a pessoa os melhores deve buscar. dons. Ela, não, ela recebe, mas ela também pode Desenvolve. alcançar. Alcança, Desenvolve o seu dom. É importante, sempre lembrando que o Antônio falou, que Deus vai capacitando e vai desenvolvendo esse dom à medida que você se dispõe àquele trabalho. Por A exemplo, a igreja realizar. está lá, realizar, está começando a exatamente. igreja. Aí a pessoa deve. Peraí, o que está precisando? Está precisando de um mestre. Então
vou me desenvolver como mestre. Isso aí, se aperfeiçoar. Mas uma coisa que é fundamental, você procurar seu pastor. Pastor, eu li a palavra, eu assisti o programa das Boas Novas, eu estou com essa dificuldade aqui, disseram que eu tenho um dom, eu quero... Me ajuda Melhorar. a descobrir, pastor, me ajuda a visualizar A esse desenvolver eu faço esse muito isso. Na encargo. multidão de conselho é sabedoria. Eu faço muito Sim, isso. Vai exato, buscar exato. nos conselhos. Eu ensino os meninos da minha igreja a pregar, eu ensino eles a dirigir um culto. Eu ensino. E ele falou assim, Desenvolve. pô, pastor, me achei. Isso aqui é comigo, evangelizar. Tem gente que fala assim, pastor, não quero pegar o microfone, não, quero evangelizar. Então, o pastor também é um estimulador disso. É, lógico. Mas eu acho que tem que ter esse namoro, tem que ter essa proximidade. Nossas igrejas estão muito cheias. E eu acho que esse contato ovelha-pastor, lá na sua igreja, deve ser mais difícil ainda, mas tem muitos pastores lá, né? Tem. bastante. Auxiliares. Mas a proximidade da ovelha e do pastor é fundamental, Paulo. Até para descobrir esse dom. É fomentar no outro aquilo que ele pode realizar dentro do reino. É descobrir cada um quem ele é dentro do reino e para que Deus o chamou dentro do reino. Todos nós temos uma função, todos nós temos um ministério a cumprir e a gente precisa Meu ser pastor, despertado nisso. E a célula... O que eu posso fazer? É fantástico para isso, né? Sim, sim, desenvolve Fantástico. muito. Pequenos grupos, células, tudo dá certo. É só fazer com amor. E não querer fazer porque os outros estão fazendo, né? Não. Pergunte a Deus, o que queres que eu faça? Estou à disposição. Então, passo para descobrir, discernir a sua participação no corpo de Cristo. Antônio aí deu uma chave da vitória aí, ó, a oração. Vai orar, busca a Deus, busque, jejua, vai jejuar, faz esse período, separa um período com Deus no teu quarto para descobrir em que lugar Deus quer que você se encaixe dentro do corpo, que Deus possa te usar muito aí na igreja, onde você estiver. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo, como sempre, muito edificante, um abençoador. Obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, como sempre, até a próxima! Porque eu